Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês neste momento. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos a boa palavra do nosso Deus. E o tema da nossa mensagem de hoje será: Faze-me justiça, ó Deus, baseada no texto de Salmos 54. Por isso, convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias em Salmos 54. Nós estaremos lendo e logo em seguida nós faremos uma oração para buscar a direção do nosso Deus. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Salmos 54. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tenho Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores e, por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Vamos orar, irmãos, neste momento. Oremos. Nosso Pai Celestial, nós louvamos e exaltamos ao teu santo nome, porque tu és digno de toda adoração e todo o nosso louvor. Nós te agradecemos pelo dia que se passou e também te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para aprender um pouco mais da tua palavra. Eu espero, Senhor, que o Senhor fale ao coração de todos aqueles que a ouvirem e que o seu nome seja glorificado, pois essa é a nossa intenção neste momento. E peço ao Senhor para que o Senhor me use como um instrumento da tua vontade e que tudo aquilo que puder sair da minha boca seja guiado e direcionado pelo teu Espírito Santo. Essa é a oração que faço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Faze-me justiça, ó Deus. Meus irmãos, eu não sei se você já teve uma experiência desagradável de ser traído, de ser injustiçado, de ser caluniado por alguém, de alguém que tem contado mentiras ao seu respeito. Eu acredito, irmãos, que a maioria das pessoas já passaram por situações como essa, não é? Eu acredito que pelo menos nós teríamos uma única experiência para contar nesse sentido. Mas a pergunta que gostaria de fazer esta noite aos irmãos, a pergunta mais importante de fato, é como você reagiu a essa situação. Será que aquilo que você fez era o esperado por Deus? Será que aquilo que você fez realmente estava de acordo com a palavra do Senhor? Será que as suas reações agradaram ao Deus Todo-Poderoso? São essas as perguntas que nós iremos tentar responder essa noite através do texto de Salmo 54. E para isso, irmãos, permita-me apresentar um pouco do contexto desse salmo, porque o Salmo 54, ele está dentro da categoria de salmos que nós denominamos como salmos de lamentação. E os salmos de lamentação, eles consistiam em um clamor, em um pedido de ajuda em vista a perigos ou até mesmo violência por parte dos inimigos. E nesse Salmo 54, o roteiro não é diferente, porque nós veremos Davi, que é o autor desse salmo, estando cercado de perigos, ele estava sendo ameaçado pelos seus inimigos e estava à mercê da violência de Saul, que o perseguia de forma implacável. Mas, irmãos, analisando o contexto, nós iremos perceber que houve uma motivação para este lamento de Davi. Não somente essas circunstâncias, mas houve um evento em si que levou ele a compor este salmo. E isso está baseado na história que é contada a partir do texto de 1 Samuel, capítulo 23. Porque depois de Davi ter livrado a cidade de Keila das mãos dos filisteus, Davi resolveu se esconder no deserto de Zif, que ficava no sul do território de Judá, mais especificamente dentro dos limites da tribo de Judá. E por estar no território de Judá, Davi provavelmente deveria ter se sentido muito seguro. Afinal de contas, ele estaria no meio dos seus irmãos, dos seus conterrâneos. Davi estava no meio da sua família. Mas, irmãos, infelizmente, enquanto estava escondido no deserto de Zif, de acordo com o texto de 1 Samuel, capítulo 23, um grupo chamado Zifeus, que eram também pertencentes à tribo de Judá, eles foram até Saul e revelaram o esconderijo de Davi, o que fez com que Saul saísse de Gíbea, da onde ele estava, em procura a Davi,
para ali tentar o prender e o matar, como você bem já deve saber. Isso fez com que Davi fugisse daquele lugar. E de acordo com a continuidade do texto, né, de 1 Samuel capítulo 23 e aí 24, 25, nós veremos que Davi ele subiu em fuga ao norte do território de Judá. Depois ele subiu mais ao norte de Israel, mais especificamente ali na região do Monte Carmelo. Só que desfrutando de uma certa paz, Davi mais uma vez resolveu voltar para o sul do território de Judá, mais uma vez para o deserto de Zif. E veja, de acordo com 1 Samuel capítulo 26, versículos 1 e 2, o que mais uma vez voltou a acontecer. 1 Samuel capítulo 26, versículos 1 e 2. Vieram os ifeus a Saul, a Gíbea, e disseram: Não se acha Davi escondido no outeiro de Áquila, defronte de Jezimon? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Sife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar Davi. Meus irmãos, nós devemos reconhecer que a sensação de ser traído é extremamente desagradável. E ser traído, injustiçado, caluniado por alguém próximo, quem sabe até mesmo por alguém da sua própria família, é uma situação mais difícil ainda. E é comum que em situações como essa, meus irmãos, nós venhamos a reagir negativamente. Por quê? Porque na maioria das vezes nós queremos agir exatamente da mesma forma como agiram conosco. Mas, irmãos, a grande lição que Salmo 54 está nos ensinando é que, mesmo diante das injustiças, das traições, das calúnias, até mesmo de perseguições e humilhações que nós possamos sofrer, ainda assim Deus espera de nós que venhamos a agir com integridade, que nós possamos ainda assim fazer aquela que é a sua vontade. E a forma mais eficaz pela qual nós podemos manter a nossa integridade diante de situações desagradáveis como essa é simplesmente apelar à justiça de Deus. É entregar a nossa causa ao Senhor, porque Ele é o nosso justo juiz. E aí vem o tema, né? Faze-me justiça, ó Deus. E foi exatamente isso que Davi fez. Em primeiro momento, meus irmãos, nós veremos Davi apresentando a sua defesa a Deus. Lembre-se que ele estava sendo caluniado, perseguido, injustiçado. Então, em vez de agir, Davi preferiu entregar a sua causa, entregar a sua defesa diante de Deus. E aí nós vamos mais uma vez ao texto de Salmo 54 e vou voltar a ler os versículos de 1 a 3, pois diz: Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Talvez o fato de buscar a Deus em situações como essa, para algumas pessoas, pode ser considerado como um ato de covardia, ou até mesmo de uma passividade exagerada. Até mesmo porque algumas pessoas iriam tentar justificar dizendo: olha, eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu não vou deixar ninguém me pisar, eu não vou deixar ninguém falar mal de mim e não fazer nada. Só que, irmãos, ao buscar a Deus, nós nunca deveremos ser considerados como covardes. Pelo contrário, porque buscar a Deus não é um sinal de covardia, mas isso demonstra, na verdade, a nossa dependência no Senhor e, ao mesmo tempo, sabedoria. Davi bem que poderia ter pegado a sua espada, ter chamado os seus soldados que estavam ao seu lado e ter destruído os efeios. Lembre-se que Davi teve muitas oportunidades também para matar o próprio Saul. Mas, meus irmãos, em vez de agir com violência, em vez de se entregar à sua própria vontade, Davi ele procurou manter aquela que era a sua integridade. E para isso, em vez de agir, ele simplesmente permitiu que Deus agisse em seu lugar. Ao mesmo tempo, Davi sabia que ninguém iria ouvi-lo, porque, meus irmãos, não havia um juiz em Israel que Davi pudesse procurar para entregar a sua causa. Lembre-se que não havia um tribunal em Israel que pudesse Davi procurar para apresentar a sua defesa. E nesse sentido, meus irmãos, embora humanamente falando, não havia ninguém superior a Saul naquela terra, porque ele era o rei, ele que fazia as determinações legais, Davi sabia que acima de Saul havia Deus nos céus.
e que não somente observava a vida dos homens, mas também o seu proceder, e certamente o julgaria de acordo com a sua santa lei. E a Deus, irmãos, que o homem, no final das contas, terá que prestar conta de todos os seus atos. É a Deus que nós teremos que apresentar as nossas argumentações ou até mesmo as nossas possíveis justificativas. Mas Deus sabe o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que falamos, e é por esse motivo que ele julgará cada um de acordo com a sua obra. Por isso, Davi, em sua oração, ele chegou a afirmar: Senhor, salva-me pelo teu nome. E aqui provavelmente Davi estivesse lembrando Deus de alguma forma, né? Que tudo isso estava ocorrendo justamente por ele estar a serviço de Deus. E por que nós devemos pensar assim? Porque lembre-se, meus irmãos, que a inveja de Saul contra Davi, ela foi ocasionada justamente por ele saber que Davi, ele não somente havia sido escolhido por Deus para ser o próximo rei, mas que também Deus estava o favorecendo. Então Davi se tornou famoso na terra. E isso certamente também foi uma das motivações pelas quais os ifeus também o entregaram a Saul. E nesse sentido, irmãos, nós devemos compreender que nem sempre nós seremos amados das pessoas por causa do nome de Jesus. Na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos dito, por exemplo, em Mateus 10, 22, que nós seríamos odiados por causa do seu nome. E como levamos o nome de Jesus, o mínimo que se espera, meus irmãos, da nossa parte, é que diante das injustiças, diante das calúnias, diante da perseguição, mesmo que nós possamos ser humilhados e ultrajados, nós devemos agir exatamente como o Senhor Jesus Cristo agiria. E aí cito aos irmãos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Pois Pedro diz o seguinte a respeito de Cristo: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja que até o próprio Cristo, ele não agia de acordo com a sua vontade, mas ele se entregava a Deus, que julga retamente todas as coisas e todas as situações. E certamente, meus irmãos, nós devemos fazer o mesmo. Nós não devemos agir de acordo com a nossa própria justiça, em nenhuma situação. Mas nós devemos entregar a nossa defesa para Deus, para que Ele faça a sua justiça. Por isso, que em vez de proferir qualquer maldição contra os seus perseguidores, em vez de agir com violência, em vez de querer pagar na mesma moeda, nós devemos orar ao Senhor. Nós devemos buscá-lo. E foi isso que Davi fez, porque nós veremos aqui Davi orando ao Senhor e clamando pela sua justiça, pois nada ele havia feito de errado para agirem dessa forma para com ele. Mas ele agia assim porque ele confiava que Deus poderia fazer o melhor por ele. Por isso, veja o versículo 3 mais uma vez, pois ele afirma: pois contra mim se levantam os insolentes, e os violentos procuram tirar minha vida, e não tem Deus diante de si. Aqui, irmãos, é como se Deus, estivesse esclarecendo para nós que embora nós possamos ficar ofendidos, embora nós possamos ficar magoados, nós, na verdade, não devemos esperar nada diferente, nada melhor da parte dos ímpios. Porque, primeiro, eles são estranhos. E a ideia aqui é que essas pessoas, os ifeus, assim também como o próprio Saul, eles estavam agindo fora da vontade de Deus. Então, eles não eram considerados como servos ou filhos de Deus. Eles eram estranhos, eles eram diferentes, eles não pertenciam ao povo de Deus. E essa é a mesma realidade para muitas pessoas que já fizeram isso contra nós, né? Você foi ofendido, você foi humilhado, você foi ultrajado, você foi caluniado. E na maioria das vezes, esse tipo de situação ocorre com aquelas pessoas que não conhecem a Deus, são estranhos. Então, irmãos, a primeira orientação é que nós não devemos ficar surpreendidos quando essas pessoas, quando os ímpios agem assim contra nós. Porque isso é o máximo ou o mínimo que nós podemos esperar da parte deles. Eles são assim, eles agem assim. O seu coração ele é dominado por esse tipo de prática. Então, irmãos, não se surpreenda quando você for caluniado, humilhado, perseguido por causa, principalmente, do nome de Jesus, porque assim terá que acontecer. Por sua vez, Davi também está dizendo
que essas mesmas pessoas, elas não tinham Deus diante dos seus olhos. E o que isso quer dizer? Que eles não tinham Deus como seu guia, que eles não obedeciam, que eles não temiam a palavra do Senhor e muito menos agiam em santidade. Eles se deixavam guiar pela sua própria vontade, pelo seu próprio pecado. E essa deve ser a nossa principal característica de diferença, né? Porque enquanto eles agem por si mesmos, enquanto eles agem e são guiados pelo seu próprio pecado, nós, crentes em Jesus Cristo, devemos ser guiados por Deus. E por mais justificativa que você possa ter, a palavra de Deus, ela nunca vai te dar a possibilidade de agir de forma carnal. Pelo contrário, ela sempre vai te guiar espiritualmente. Então, irmãos, em vez de agir com violência e tentar justificar a sua violência, até mesmo as suas palavras ofensivas e as suas ações ofensivas, você mais uma vez deve apresentar a sua defesa diante de Deus e permitir que Deus faça justiça no seu lugar. E quanto a isso, o que nós podemos esperar do homem do pecado? O que eles podem fazer, irmãos? O que atos de santidade eles poderiam demonstrar uma vez que estão em trevas? Coisas boas, comportamento e palavras santas? Certamente isso é uma grande dificuldade para eles. Porque pode acaso as trevas produzir luz? Pode das trevas sair luz? Maldito o homem que confia no homem. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? Não é isso que Deus tem nos orientado? É por esse motivo que você não deve ficar surpreendido quando o mal produzir maldade. Então aqueles que estão no mal, ou que vivem na prática do mal, eles irão produzir maldade. E nós não devemos ficar surpreendidos com isso. E por esse motivo, a grande questão desse primeiro ponto é como você agirá com eles. Porque a questão aqui, irmãos, não é o que eles estão fazendo ou deixando de fazer, mas é o que você está fazendo. Como você agirá diante de situações como essa? O que você fará quando for injustiçado, humilhado, ultrajado? O que você fará? Agirá como um estranho, não tendo Deus como seu guia? Por esse motivo, irmãos, antes mesmo de apresentar a nossa defesa diante de Deus, nós devemos sim ter a certeza que nós estamos fazendo a sua vontade. Porque senão, nós também estaremos sendo julgados por Deus pela prática da maldade. Por isso que é tão importante que nós venhamos a continuar avaliando esse texto, porque no próximo ponto, Davi está apresentando toda a sua confiança que Deus o ajudaria. Não somente porque ele era inocente, mas porque ele sabia que Deus conhecia ele e também conhecia as ações de maldade por parte dos seus inimigos. Davi apresenta toda a sua confiança que Deus o ajudaria. Veja comigo os versículos 4 e 5. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus opressores e por tua fidelidade dará cabo deles. Embora os seus inimigos tentassem constantemente prejudicá-lo, embora tenha passado por diversos perigos, Deus sempre protegeu Davi em todas as circunstâncias. E essa era a sua confiança que ele estava expressando aqui. E observando a vida de Davi, irmãos, nós iremos perceber que isso realmente era muito real. Porque como que poderia um jovem mirrado como Davi, no início da sua juventude, ter atacado ursos e leões para proteger as suas ovelhas e ter saído ileso desse confronto? Ao mesmo tempo, como poderia um jovem como Davi, que nem sequer conseguia vestir uma armadura ou levantar uma espada, ter vencido um gigante e nem sequer ter sido ferido por ele? Como pode, irmãos, como poderia o mesmo Davi ter sobrevivido, mas também ter sido favorecido pelos maiores inimigos de Israel? Porque isso de fato aconteceu quando ele se refugiou na terra dos filisteus. E lembre-se que os filisteus, eles odiavam os israelitas. E como que Davi conseguiu sobreviver e ao mesmo tempo ser favorecido naquela terra, naquele povo? E como, apesar de ter sido traído por muitos, até mesmo pelos membros da sua própria família, como foi o caso de Absalão, Davi não teve nem sequer um fio da sua cabeça tocado. Isso me fez lembrar, irmãos, daquela que também é a realidade do salmista no Salmo 91. Eu convido aos irmãos para que abram suas Bíblias, porque vejam a confiança e o cuidado de Deus em favor dos seus servos, de acordo com Salmos 91.
Vamos ler todo ele, tá bom? Peço aos irmãos que me acompanhem na leitura, pois o salmista diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, essa era a mesma confiança que Davi queria demonstrar neste Salmo 54. Você percebe que o salmista ele demonstrava muita confiança no cuidado de Deus. Ele sabia que Deus estava o protegendo, o guardando, o livrando de toda e qualquer situação que poderia lhe trazer perigo, que poderia lhe trazer ameaças. E é justamente essa confiança, meus irmãos, que nós devemos também demonstrar no Senhor. Porque se você considera Deus como seu alto refúgio, como aquele que lhe protege, você certamente deve confiar na sua proteção. Porque isso é o que o Senhor espera de nós. Ao mesmo tempo, a confiança de Davi também estava relacionada à certeza que Deus não deixaria os seus inimigos impunes. E a imagem aqui, irmãos, é literalmente de um tribunal, tá bom? Porque Davi, em primeiro momento, ele apresentou a sua defesa. O grande juiz, neste momento, estaria analisando os fatos. Ele percebe a inocência de Davi e agora ele reverte a ação contra os seus acusadores. Porque em vez de colocar Davi no banco dos réus, o Deus Todo-Poderoso, neste momento, estava colocando os seus inimigos. E é por esse motivo que Davi demonstrava tanta confiança. A certeza que Deus julgaria os seus inimigos estava no fato de que as suas obras eram malignas. Davi tinha a certeza que eles seriam julgados por Deus, porque eles agiam na impiedade, eles eram contra a lei de Deus, que certamente traz julgamento sobre todas as pessoas que assim a quebram. E em vista, a lei, está em vista aqui, irmãos, me perdoe, a lei da semeadura. Por exemplo, Provérbios capítulo 22, no versículo 8, o sábio diz o seguinte: o que semeia a justiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Vou ler mais uma vez. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, a ideia aqui é muito simples. Quem planta o mal, ele colhe o mal. Agora, quem planta o bem, ele certamente colherá o bem. Então, mais uma vez, Davi está dizendo para nós aqui, a orientação deste salmo é que nós possamos reagir positivamente a todas essas circunstâncias. Se você foi traído, foi humilhado, isso foi desagradável, isso te magoou, isso trouxe alguma tristeza para você, é muito provável que sim. Mas isso não lhe dará a desculpa para que você venha agir exatamente da forma como agiram contra você. Porque nós não vivemos de acordo com a lei que foi imposta no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Pelo contrário, nós agimos e vivemos de acordo com a lei da graça do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu devo lembrar as atitudes do Senhor, porque Ele mesmo diz, se alguém bater na sua face, entrega a outra. Se alguém te caluniar, se alguém for seu inimigo, ore por ele, ame ele. E isso certamente demonstra, irmãos, demonstrará a nossa grande diferença no meio dessa sociedade ímpia, porque é exatamente isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos ser diferentes, que nós possamos ser crentes, que nós possamos ser santos.
E isso é o que nós devemos fazer. Um claro exemplo disso é o que nós também podemos ver aqui no Salmo 52, porque o que Davi está esclarecendo para nós nesse Salmo 52 é uma circunstância muito parecida com aquela que nós estamos vendo aqui. Porque de acordo com o contexto lá de 1 Samuel, Davi, ele havia se refugiado, quando estava fugindo de Saul, junto ao sacerdote Aimeleque. E naquela ocasião, um homem chamado Doeg, ele também percebeu que Davi estava escondido aí junto com esse sacerdote e fez exatamente a mesma coisa que os ifeus fizeram. E aí, claro, denunciou Davi, o que fez Saul ir até Davi procurá-lo, só que felizmente Saul não encontrou Davi naquele lugar. Só que infelizmente, irmãos, a atitude de Saul, ela foi muito mais cruel do que nós podemos ver aqui no texto de Salmo 54. E por quê? Porque diz o contexto que Saul, ele simplesmente mandou matar todos os 85 sacerdotes que haviam protegido Davi na ocasião da sua fuga. E aí o Salmo 52, Davi, ele estaria apresentando para nós aqui aquela que seria a consequência da atitude de Doeg. Da mesma forma como ele agiu mal, Deus também retribuiria o mal para ele. E vamos ler então Salmo 52, aí fica mais claro para os irmãos, né? Porque a palavra de Deus em Salmo 52 diz o seguinte: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição, e qual navalha afiada. Ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te e arrancar-te da tua tenda, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos, hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão diante dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste na presença dos teus fiéis. Esperarei no teu nome, porque é bom. Então, a ideia que Davi está apresentando para nós nesses dois salmos, tanto o 52 quanto o 54, é que nós devemos esperar a justiça de Deus, porque ela é certa. Porque da mesma forma como eles plantaram o mal contra nós, Deus retribuirá o mal contra eles, caso eles não se arrependam. Então, irmãos, mais uma vez, isso deve nos trazer paz e também confiança, porque Deus ele não deixará impune o pecador. Todas as coisas que fizerem contra nós, nós em primeiro momento não devemos agir de acordo com a nossa própria justiça. Devemos clamar ao Senhor, devemos apresentar a nossa defesa, porque Deus ele irá julgar toda a situação, Deus irá julgar toda a nossa causa, e aí sim, de acordo com a sua vontade e dentro do seu tempo, irá julgar cada um conforme as suas próprias obras. Quem fez o mal, plantará quem planta o mal, colherá o mal. E quem planta o bem, ele certamente também colherá o bem. Então, para nós podermos terminar, nós veremos nos versículos 5 e 6, mais uma vez o Salmo 54, agora Davi apresentando as suas ações de graças, porque a causa foi julgada, ele tinha a confiança dada por Deus de que os seus inimigos seriam julgados, e agora cabia a Davi apenas a agradecer. Pois veja os versículos 5 e 6, as ações de graças de Davi. Ele retribuirá o mal aos meus opressores, versículos 5 e 6, Ele retribuirá o mal aos meus opressores, por tua fidelidade dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Em primeiro momento, as ações de graças de Davi pode ser vista aqui através do fato de ele estar entregando sacrifícios voluntários. E a ideia aqui, irmãos, é que ele não estaria apresentando nenhum tipo de sacrifício que seria obrigatório, dentro daqueles que a lei determina, né? Na verdade, essa era uma ação generosa da parte de Davi para poder demonstrar a sua gratidão à bondade de Deus, a forma como Deus agia ou favorecia a ele. E aqui seria simplesmente um reconhecimento pelo cuidado e proteção do Senhor.
Talvez você pense aí, o que eu poderia fazer para agradecer a Deus? Eu creio que a melhor forma de nós agradecermos a Deus é fazendo a sua vontade. Não porque a palavra de Deus nos ensina a obedecer a Deus ou fazer aquilo que a lei determina, né? A lei do crente determina. Mas, irmãos, a melhor forma de nós agradecermos ao Senhor, a melhor forma de nós demonstrarmos a nossa gratidão é simplesmente fazendo a sua vontade de forma voluntária. Eu não vou fazer só porque o pastor está dizendo. Eu não vou fazer apenas porque está na Bíblia. Eu vou fazer porque eu devo fazer, porque eu quero fazer, porque é isso que o meu coração deseja. Então essa é a melhor forma de agradecer a Deus diante dessas circunstâncias. Faça a sua vontade, de forma livre, de forma espontânea, de acordo com a sinceridade do seu coração. Davi também, ele diz aqui, irmãos, que ele louvaria o nome do Senhor. E o fato de louvar a Deus como forma de gratidão é algo muito relevante, porque Davi, ao cantar ou compor este salmo, este hino, ele também daria testemunho público daquilo que Deus havia feito com ele. E é exatamente isso que nós podemos ver aqui, porque nós estamos vendo algo que aconteceu de forma particular a Davi, algo que o afligiu, algo que o perturbou durante muito tempo, mas quando Deus resolveu a sua situação, ele se sentiu muito à vontade para poder compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus havia feito em favor dele. E, irmãos, isso é o que nós podemos também ver em muitos dos nossos hinos, né? Os louvores, os cânticos, eles trazem mensagem de esperança, de confiança aos nossos corações. Eu me lembrei muito do hino 454 do cantor cristão. Eu não me lembro o título agora, mas os irmãos conhecem bem, né? Temos por luta passado umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Poxa vida, quando nós cantamos hinos como esse, nós ficamos fortalecidos, a nossa confiança vai lá no alto, né? Nós ficamos muito mais apegados a Deus porque nós temos a certeza que Deus não somente tem nos ajudado, mas Ele continuará nos protegendo e nos livrando de todos os males, seja ele qual for. Então o que Davi estava fazendo era exatamente aquilo que nós tentamos fazer através dos nossos hinos, através das mensagens que pregamos, era fortalecer o coração dos servos de Deus para que continuassem a confiar e a buscar a sua proteção. E aqui, no final, a intenção de Davi era também, e também dos autores destes hinos, era fortalecer ainda mais a confiança. Isso eu já disse, né? Mas para finalizar, no versículo 6, Davi apresenta o seu grito de triunfo. Porque no versículo 6, aqui, irmãos, o versículo 7, desculpe, ele está apresentando a conclusão final de todo o salmo e de todas as circunstâncias que ele passou. E o que ele diz no versículo 7? Pois me livrou de todas as tribulações, os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Aqui me vem a imagem, irmãos, de alguém perguntando para Davi: ei, por que você está apresentando essa oferta voluntária? Ou por que você está cantando com tanta alegria ao Senhor? E aí vem a resposta de Davi, né? Porque Deus me livrou de todas as minhas tribulações e Ele também venceu os meus inimigos. Eu espero, meus irmãos, que este seja o seu louvor daqui para frente. Que você possa ter uma confiança extrema no Senhor Deus e que diante de situações ruins, você o possa buscar, que você possa apresentar a sua defesa, que você possa demonstrar a sua confiança de que Deus resolverá todo e qualquer tipo de situação, mesmo a mais desagradável que for. E com toda certeza, se você permitir que Deus vá à frente da sua vida, que Ele resolva os seus problemas, que Ele vença os seus inimigos, certamente pessoas irão lhe procurar para perguntar qual o motivo de tanta alegria e qual o motivo do teu louvor. E aí você poderá dizer: Deus me livrou de todas as minhas tribulações, Ele tem me livrado de todas as minhas tribulações, e Ele já me fez vencer todos os meus inimigos, inclusive a morte. Então, que a palavra do Senhor possa ter falado ao seu coração. E vamos orar neste momento, meus irmãos, para pedir as misericórdias de Deus para as nossas vidas. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos ao Senhor para que continue, Santo Deus, trabalhando em nossas vidas. No mundo de impiedade é inevitável que coisas ruins não nos aconteçam, mas nós sabemos que a tua proteção, a segurança que o Senhor tem nos dado é mais do que suficiente para que possamos continuar a viver na tua presença. A oração que faço é que o Senhor nos fortaleça e que nos ajude a sermos como Cristo,
reagir positivamente como ele reagiu. Que nós não possamos agir pela vingança ou fazer qualquer ato de injustiça e impiedade. Pelo contrário, que nós possamos agir em santidade e em prudência, esperando que o Senhor possa julgar cada um conforme a sua obra. Essa é a oração que faço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês, e até a próxima.